Olá, sejam bem-vindos ao canal AT Play TV, canal de streaming do Grupo Timoneiro. E também as nossas redes sociais, principalmente o Instagram, @Jornal Timoneiro Canoas. Se estiver passando por aqui e ainda não nos segue ou não é inscrito no canal, aproveita e faz isso agora. Eu sou Vanderlei Dutra, a gente está aqui no Estúdio Centro, que fica junto à redação do Jornal Timoneiro, jornal de 58 anos de circulação aqui na nossa cidade de Canoas. E estamos dando sequência a essa série de entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos. No caso aqui, vocês já estão vendo na tela aí, eu recebo Jefferson Otto, 2.612 votos agora, reeleito por segundo mandato. Parabéns, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Vanderlei, obrigado também, boa tarde a toda a edição aqui, né, do Grupo Timoneiro, esse jornal que é histórico aqui na nossa cidade, né, e também uma boa tarde a toda a audiência aí, que a gente sabe que tem bastante gente que acompanha o trabalho de vocês. Perfeito. Otto, segundo mandato indo, né, mas para aqueles que não conhecem o teu trabalho ainda, né, como é que tu chegou no mundo político, quando é que tu iniciou essa caminhada e como é que tem sido o teu trabalho de vereador? Certo, obrigado, perfeito. É importante tocar nesses dados, Vanderlei, porque a gente chegou a um número nessa eleição que cerca de 60% dos canoenses ainda não me conhecem, né? Mesmo a gente tendo atuado muito nesse mandato. A gente, na abordagem, né? A cada 10 pessoas que a gente conversava, Sim. 4, 5, era um pouco variado, mas mais ou menos gerava sempre nesses números, já me conheciam. Então a gente vê que a gente tem um campo bem aberto ainda para a gente se tornar mais conhecido. É um desafio de quem está no primeiro mandato, que era o meu caso, né, também se tornar mais conhecido. Claro que já era um cenário muito diferente de quando eu fui candidato em 2020. Eu costumo dizer sempre, Vanderlei, que eu estou político, né, estou vereador. A política ela não é profissão de ninguém, né, não deve ser tratada assim. Eu estudei muito ao longo da minha vida para depois me candidatar, né, em 2020. Foi a primeira e tinha sido até então a única, né, agora 2024, a segunda vez que eu fui candidato. Eu estudei muito, né? Forjei a minha trajetória acadêmica e profissional. Eu sou servidor público do Estado desde os meus 21 anos de idade. Né? Na ocasião lá eu passei num concurso que exigia nível técnico, depois fui fazer faculdade, me formei, fiz outro concurso que exigia nível superior, que é onde eu estou até hoje, né? Na carreira administrativa lá no Estado. Sou servidor do Estado, Rio Grande do Sul. Fui fazer outra graduação, fiz 2 faculdades, fiz 3 pós, fiz mestrado, para só então, né, me lançar candidato quando imaginei ali que a minha carreira, a trajetória acadêmica profissional ela já estava bem consolidada, né? Acho que a política ela é uma missão, uma vocação. Ela não pode ser profissão de ninguém. Então, primeiro eu me forjei quando eu entendi que eu tinha ali a condição, né, de maturidade para poder colaborar com a nossa cidade. Eu fui candidato em 2020, né, defendendo algumas pautas ali, como, por exemplo, a economia, né, uma pauta que tem bem presente no meu mandato. A gente fez um mandato muito econômico. A pauta do combate ao monopólio dos transportes, né, uma questão que eu bato bastante nessa tecla, que é importante, né? A gente tem um monopólio de mais de 60 anos aqui na cidade, a gente tem que ter novas empresas, a gente precisa... O monopólio não é saudável, né? Então, independentemente da empresa que é, em qualquer lugar do mundo a gente vê isso, né? É uma questão bem forte no meu mandato. E a relação com as pessoas, né? Eu já fui eleito em 2020 por isso, né? Eu disponibilizo o meu contato, meu WhatsApp pessoal, para tratar com as pessoas, né? E isso eu não perdi ao longo do mandato. Para mim é importante. Porque através daquela demanda, daquela pessoa, eu fico sabendo a demanda, muitas vezes, de uma região, de um bairro, de uma escola. E aquela pessoa que está me trazendo a demanda, ela representa ela, né? E aquela sua demanda é importante. E ela também representa, muitas vezes, dezenas, centenas ou até milhares de pessoas. Não é à toa que eu sou o vereador que mais fez pedidos de providência, né, na legislatura essa atual, né? Já fizemos mais de 16 mil pedidos de providência. E o segundo colocado, que é um colega meu, fez bastante também, ele fez mais de 11 mil. Então a gente tem aí 35%, 40%, dependendo do arredondamento dos números, mais pedidos de providência, né? Mesmo eu tendo uma redução ali, né, de espaços que eu nomeei no meu gabinete, que é uma das políticas que a gente defendeu bastante, né? Então, esse trabalho de ter o contato com as pessoas, eu costumo dizer que quando a gente se coloca à disposição, ó, estou aqui à disposição, se tem algum problema na nossa cidade, pode me encaminhar, né? O que é o pedido de providência? Às vezes as pessoas não sabem. É tudo aquilo que as pessoas nos encaminham de demandas. Vou dar alguns exemplos bem do dia a dia aqui. Por exemplo, né, trocar uma lâmpada que às vezes estava queimada, gerava um pedido de providência. Um buraco na via que a gente pede para tapar, um pedido de providência. Uma sinalização de trânsito, né, uma instalação de uma placa de pare, uma faixa pedestre, algo assim, gera pedido de providência. O recolhimento do entulho, que foi feito o descarte irregular, gera pedido de providência. São vários, né? Dei alguns exemplos mais do dia a dia. Os exemplos, né? São coisas do dia a dia que fazem parte de uma atividade parlamentar, assim como legislar, né, fiscalizar. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso que eu vi no teu material e que não é comum e usual no mundo da política e eu acho que é importante a gente destacar.
Quando tu fala em não ter ocupado todos os espaços, tu tá falando dos teus próprios assessores direto do gabinete que tu não nomeou tudo que tu poderia. Exatamente. Explica pra gente como é que surgiu essa ideia e como é que se deu no dia a dia isso. Eu fiz uma comparação ali, Vanderlei, na época, né, claro, a gente aumentou a nossa população, né, até eu não fiz novos cálculos, mas na época eu tinha feito cálculos. Talvez tenha diminuído agora, né, agora com esse problema da enchente. Nós tivemos essa tragédia climática. Mas eu tinha feito uma comparação ali, e a gente pode fazer uma comparação mais direta, eu usei outros municípios também, né, mas a comparação acho que mais próxima aqui é Porto Alegre, né, que ele é um município maior em área geográfica, ele é um município que tem muito mais habitantes, né, ele tem quase 5 vezes mais habitantes que Canoas, ele tem 4 vezes, se não me engano, mais área geográfica, arredondando todos os números, claro. E, obviamente, é um município que tem muito mais recursos financeiros, arrecada mais impostos por ser capital e tudo, né. E lá os vereadores eles têm 7 assessores, né? Então eu vejo que as pessoas têm dificuldade de entender por que aqui em Canoas a gente tem mais. E eu defendia que a gente estivesse nessa política de enxugar um pouco ali no gabinete. Quantos são hoje por direito? Eu tenho 5 hoje ali. No total são 10. São 10. Mas é tudo legal, né? Eu sempre digo que sim. os colegas não estão infringindo nada, né? Eles estão dentro daquilo que a legislação permite. Mas eu me lembro, eu estou há 27 anos aqui no jornal. Eu me lembro quando os vereadores tinham 4 assessores, 3 assessores. Chegaram a ter 2 lá no início, né? Exato. Me lembro que a briga era para colocar um terceiro, um quarto, e tu vê que em determinado momento a coisa andou, que hoje são 10. Isso. Então são 210 cargos para assessoria direto em gabinete, fora aquelas que são da casa, né? Isso, daí tem algumas que fazem assessoria ali mais institucional, né? Aí tem a sua importância mais do dia a dia da casa ali também, né? E com 5 tu consegue fazer o trabalho... Com 5 a gente fez, né, esse trabalho ao longo desses 4 anos aí, né, de muito trabalho. Eu costumo dizer ali que minha equipe ela é uma equipe pequena na quantidade, mas enorme na qualidade, né? As pessoas ali que trabalham comigo se dedicam mesmo em prol da nossa cidade, não tem dia, não tem hora, entendem que aquilo ali é uma missão, né? Que o recurso que a gente está recebendo é um dinheiro público, então a gente tem que fazer jus a esse recurso ali, né, quando a gente está trabalhando. E por isso acho que os números também eles demonstram, né, essa capacidade, tanto minha quanto da minha equipe, de trabalhar ali, né? Perfeito. Acho que nem cabe 10 num gabinete, né? Eu conheço os gabinetes, nem cabe 10 pessoas num gabinete, porque são realmente bem pequenininhos os gabinetes. Uns um pouco maiores, outros menores, mas claro, os assessores também têm um trabalho fora do gabinete, né? Não é só lá dentro. Vereador, queria falar um pouquinho sobre futuro, assim, presente e futuro. O que na campanha... Porque, embora vereador, né, com um gabinete atuante, da forma como tu falaste agora, estivesse já em contato com a população, na campanha é um momento em que o político ele acaba tendo mais contato, porque ele vai ao encontro, diferente dos outros anos que, né, muitas vezes ele fica, o eleitor, o cidadão vem, mas na campanha ele vai. E quando ele vai, ele acaba descobrindo realidades novas, demandas novas, coisas novas que estão acontecendo, e que por vezes podem virar prioridades, inclusive para o seu mandato, coisa que de repente não estava no plano inicial. O que lhe chamou mais atenção nessa campanha, no momento atual de Canoas, e que pode ser encarado como uma prioridade para o próximo mandato? Perfeito. É importante dizer, né, que o meu mandato ele tem muito do sujeito ativo mesmo, né? Eu estou sempre encaminhando para as pessoas pelo WhatsApp, por exemplo, se elas têm demandas, então eu estou sempre indo atrás, né? Eu não fico, claro que as pessoas também me procuram muito, né? Porque eu me coloco à disposição, mas comumente eu encaminho para as pessoas se elas têm alguma demanda, se têm alguma dúvida, se tem algum questionamento. Então, assim, é um mandato já muito ativo. Então, para mim, a campanha ela não mudou muito esse perfil, de eu já estar, né, indo atrás, digamos assim, né, das pessoas nesse sentido. Eu vejo que, assim, a gente tem demandas que elas são... comumente elas aparecem, né? Por exemplo, saúde e transporte. São 2 questões que sempre aparecem aqui na nossa cidade. A gente tem que fazer melhorias, óbvio, né? Isso são melhorias que elas são constantes. A gente consegue evoluir, mas a gente precisa sempre estar evoluindo, né? Eu costumo dizer que são demandas... melhorias, elas vão ser infinitas. No momento que a gente conseguir chegar num patamar de, agora está muito melhor, a gente vai ter novas demandas, novos desafios. Eu vou dar alguns exemplos, né? Porque o vereador é aquele que legisla também, né? É aquele que cria leis. A gente criou uma lei nesse mandato, que foi o carro-chefe do meu mandato, né? Que é a que tornou público o estoque de medicamentos das farmácias básicas. Até 2021, as pessoas elas iam na farmácia e pegavam fila, andavam no sol, na chuva, né? Iam de carro, de bicicleta, a pé, de ônibus, e chegavam lá para descobrir se o seu medicamento tinha ou não. Né? O remédio estava em falta ou não. E aí ela ia para casa, às vezes quando não tinha, né? E depois ia de novo, uma espécie de tentativa e erro. Isso frustrava muitas pessoas. O que eu falei, né? Pô, estávamos, né, em 2021. Não é possível que na era da informação as pessoas não possam ter essa informação antes de sair de casa. Então eu criei ali um projeto de lei que tinha que tornar pública
essa lista, né? As pessoas, então, hoje a prefeitura deu um nome de estoque aberto, né? A gente tem algumas vedações ali, né? O vereador não pode, por exemplo, dar um nome, mas a prefeitura pode. O que eu pude fazer é tornar público, né? Isso sim, a gente aprovou ali, né? 21 vereadores, e depois foi sancionado e entrou em vigor. Então, isso é uma melhoria importante que tivemos na questão dos medicamentos. Por quê? Agora, hoje, evita que as pessoas percam, né, a viagem, digamos assim, né? Antes de sair de casa, ela verifica se tem ou não. E também isso ajudou muito a diminuir a falta dos remédios. Por quê? Porque as pessoas, né, no momento que elas têm acesso, quando falta, elas cobram. Cobro de mim, que sou vereador, cobro dos outros vereadores, cobro do prefeito, né, que é bastante acessível. Então, as pessoas, elas fazem esse papel que é importante. Eu sempre fomento que as pessoas, elas participem e que elas cobrem. O direito do cidadão é cobrar. Então, a gente vê que a gente tem avanços em outras áreas. Eu, por exemplo, defendo, né, um projeto de lei também, que a gente dê transparência para as filas de exames, cirurgias e consultas com especialistas, que é um gargalo que a gente tem, não só em Canoas, né? A gente tem em outros municípios também, mas aqui é uma questão muito presente. Eu acho que é um direito do cidadão. Ele tem que saber se ele é o número 5 da fila, o número 10, por exemplo, e ele faz um cálculo. Estão chamando um por semana. Se eu sou o número 10 da fila, daqui a uns 2 meses e meio serei chamado. Eu posso aguardar, minha situação não é tão grave assim. Um exemplo. Ou se ele é o número 1000 da fila. Então talvez ele não faça o exame, ou a cirurgia, ou a consulta com o especialista. A gente está falando da vida das pessoas, hoje tem uma sequela permanente, então é um direito dele, né, do cidadão, de ter esse acesso. Qual é a consequência disso? A gente vai diminuir as filas, porque as pessoas vão começar a cobrar, isso vai ser público, né? Então eu atuo muito nessa pauta da transparência. Eu acho que quanto mais transparência na gestão pública a gente tiver, as coisas funcionam melhor. A população, ela acompanha, ela também vira fiscal. É trabalho do vereador também fiscalizar. Mas quando a população está ajudando nisso, as coisas caminham melhor, né? E eu defendo muito isso. Então, isso é uma questão bem presente, né? A questão dos exames, das cirurgias, da consulta, que a gente tem que evoluir muito, fazer mutirões. E a questão do transporte é algo também bastante presente, né? As pessoas, elas não conseguem entender porque outros municípios têm mais empresas e aqui Canoas tem esse monopólio há tanto tempo, né? Eu acho que ele não é saudável. Eu costumo dizer que hoje, né, é uma opinião minha, né? Eu fui o único vereador a votar contra, né, a renovação do contrato em dezembro do ano passado, por entender que hoje a Sogal, né, ela se tornou assim uma questão complexa para quem trabalha lá. Às vezes ela tem dificuldade de recolher impostos, de pagar, né, os direitos trabalhistas. E para o usuário, então, né, a reclamação constante, né, em dia de chuva, em dia de sol. Então eu acredito que a gente precisa mudar o modelo, inclusive, né, fazer um modelo que funcione em outros municípios, que é o pagamento por quilômetro rodado. Isso tem funcionado, ao invés de ser para o passageiro. É claro que é feito um estudo, né, o estudo inclusive já existe, né, para que não fique os ônibus rodando vazio, mas que ele rode nos horários que precisa, não como acontece hoje, que às vezes acumula 2, 3 horários, né? A gente tem que ter responsabilidade com aquelas pessoas que ficam na parada esperando e que tem uma parte de subsídio. É importante sim que o transporte, porque ele é público, as pessoas esquecem disso às vezes, né? Que uma parte dele possa ser custeado pelos cofres públicos. Hoje ele já nesse momento, sim. Nesse momento, né, está sendo subsidiado. Tu imagina que isso vá se manter, pelo que tu conhece, inclusive das contas? O orçamento andou passando agora, né, do ano que vem. Eu acho que nesse modelo, que é 100%, não. Né? Mas eu acredito que um modelo híbrido, digamos assim, como outros municípios já adotaram. A gente costuma sempre olhar para Curitiba e outros municípios que são referência, que adotaram, por exemplo, o quilômetro rodado, né, e outras práticas que têm funcionado melhor em outros municípios do que aqui em Canoas. E eu considero o monopólio, ele não é algo saudável, né? Porque, né, a empresa, ela fica detentora daquele direito, aconteça o que acontecer, ela faça o que ela fizer, seja para o bem ou seja para o mal. Isso é ruim, a gente precisa ter mais empresas, né? Novas empresas, porque as pessoas não entendem, né? Como eu já faz mais de 60 anos, e infelizmente a gente não consegue evoluir no transporte, a gente está, né, tendo cada vez um decréscimo, né, na qualidade. Então, a mobilidade está muito complicada na cidade também, muito complexa, né? Principalmente nessa área central aqui, eu falava há pouco com o vereador, a parte central aqui, a mobilidade está muito grande e, inclusive, muita gente está abrindo mão de usar o transporte público para usar carro por aplicativo e tal, que é um outro mercado, que é uma outra economia que gira, mas que a gente sabe que também, ao longo prazo, para quem depende do transporte público, pesa trabalhar, ficar pegando só carro por aplicativo, né? Sim, mas isso se deve muito pela qualidade, né? A gente tiver um transporte, que é um cálculo, né? Que ele passe no horário, que ele tenha um ônibus de qualidade, né, com um certo conforto, né, um bom conforto, e que a passagem não seja absurdamente cara. Se essa conta fechar, por isso o quilômetro rodado e o subsídio, as pessoas, né, utilizarão mais o transporte. Porque foi assim nos outros municípios. Eu sempre costumo dizer, a gente não precisa, muitas vezes, inventar nada. A gente tem que olhar para os locais que funcionaram, o que eles fizeram,
E, claro, adaptar sempre a nossa realidade, né? Não é simplesmente um modelo de copiar e colar, digamos assim, né? A gente tem que adaptar para a nossa realidade. Mas, né, é um bom caminho a se seguir naqueles municípios que deram certo, né? O transporte hoje está melhor do que o nosso. Perfeito. Podemos projetar um segundo mandato nessa linha. Essa é a caminhada do vereador Otto para os próximos 4 anos, e nessas bandeiras. E é importante dizer, né, que assim, que a gente... Eu sou um defensor, já fiz vários discursos ali na Câmara sobre isso, que a democracia ela é interessante, né, em vários aspectos. Um deles é que a gente pode ser diferente e deve ser diferente, né? Então ali, por exemplo, na Câmara, a gente tem vereadores, colegas meus, que eles são mais posicionados geograficamente, né? Digamos assim, é o vereador do bairro X, bairro Y. Isso é interessante, né? As pessoas que votam neles se identificam assim. Eu já sou um vereador que sou votado na cidade inteira, né? Eu atuo na cidade inteira. Eu costumo dizer para as pessoas, eu sou vereador de todos os bairros. Independentemente de onde tu morar, se tu me procurar, eu vou atrás para tentar resolver. Eu nunca prometo aquilo que não depende 100% de mim, mas o que as pessoas sabem é que vai ter o meu esforço. Isso é o que eu prometo para elas. E nisso, né, de não prometer o que eu não posso cumprir, mas me esforçar, não é à toa que a gente tem, né, mais de 16 mil pedidos de providência. Tem vereadores que eles são mais de uma causa, por exemplo, né, o vereador da causa X, da causa Y. Isso também tem, né, a representatividade, as pessoas votam em alguns colegas por isso. Eu já atuo também, né, de forma mais generalista nesse sentido. E isso é muito interessante, porque eu costumo dizer, se a gente fosse todos iguais, não faria sentido, né, a gente ter uma Câmara. A Câmara é a pluralidade de ideologias, de pensamentos, né, de atuação. E o que as pessoas podem esperar de mim é, de novo, manter isso, né, esse contato direto com elas, que eu estou sempre muito à disposição ali, costumo dizer que é nas ruas e nas redes, porque é nas redes sociais, né, hoje facilita para ela e facilita para mim, muitas vezes, quando ela me manda uma mensagem. Às vezes ela está trabalhando o dia inteiro, ela só pode, por exemplo, no sábado ou no domingo me receber na casa dela para me mostrar uma demanda que é na frente da casa dela ou é ali próximo, né, na esquina. Então o que ela faz? Ela, no momento que ela tem ali, ela tira uma foto, ela faz um vídeo e me encaminha pelo WhatsApp. Facilita para ela e facilita para mim. Talvez nesse tempo, se é uma demanda mais fácil, às vezes nessa uma semana, digamos, que que ia demorar só para eu ir lá olhar, às vezes a gente já consegue resolver, né, encaminhando para o executivo, que é aquele que executa, ou às vezes, né, a gente ganhou alguns dias ali para tentar resolver mais fácil. Então eu tenho essa atuação muito presente, né, nas ruas e nas redes. Isso é algo que a gente vai manter porque é muito importante. Eu atribuo muito a isso, né, o trabalho e a proximidade com as pessoas. Eu costumo dizer que eu não tenho eleitores, eu tenho amigos, né? Porque as pessoas se sentem assim e eu também me sinto. Tanto que eu fiz a campanha inteira visitando as pessoas, na casa delas, o acolhimento fantástico, aquilo que a gente vivencia, assim. É muito gratificante, porque a gente sabe o quanto que a política ela tem, né, uma certa descredibilidade, infelizmente. E eu não posso reclamar, porque o carinho que eu tenho das pessoas é muito grande, porque elas sabem que eu não apareci agora, né? Que não é o político Olimpíadas que aparece de 4 em 4 anos, que nem a gente costuma dizer. Eu estive presente os 4 anos, independente de tudo que aconteceu na nossa cidade, que a gente teve um mandato muito complexo, né? Começou com a pandemia, a gente teve ali a questão do prefeito e do vice, né? Da ruptura que a gente teve ali, e a gente teve depois a enchente, né? Essa tragédia climática que infelizmente assolou, né, metade da nossa cidade, e é claro que teve reflexo na cidade toda. Então, assim, foi um mandato, né? Eu tenho colegas ali que estão indo para o 9º mandato, para o 8º mandato, e todos eles dizem que esse foi o mandato mais complexo, mais difícil. Mas mesmo, né, diante de todos esses cenários, a gente conseguiu projetar, conseguiu se tornar mais conhecido e conseguimos ampliar bastante a votação, né? Eu costumo dizer que foi uma votação do trabalho contra, né, o dinheiro, contra outras coisas. Eu, por exemplo, não recebi nenhum real do fundo partidário. A gente fez a campanha toda, o maior doador da minha campanha, tanto 2020 quanto 2024, sou eu mesmo, né, que fiz a doação no limite que a legislação permite. Então a gente... por conta dessas questões, a gente costuma dizer, é uma campanha que é do trabalho, da relação com as pessoas, daquilo que a gente fez, né, daquilo que a gente pretende fazer com ideias, propostas, como essa das filas que eu falei, né, que é uma proposição para o próximo mandato, contra, né, questões que a gente sabe que, infelizmente, às vezes ocorrem na política, né, que a gente, partido faz escolhas, às vezes manda mais recursos para um, não manda nada para o outro. Isso, né, faz parte, né, mas a gente enfrentou tudo isso e eu fui, inclusive, o vereador mais votado do PSD, né, que é o meu partido. 2.612, na primeira tinha feito 1.100. 1.138. 1.138, aumentando aí cerca de 1.500. Obrigado pela tua visita, quero te desejar um ótimo mandato pelo teu bem, pelo bem da cidade, evidentemente, e que retorne outras vezes aqui no nosso estúdio. É um prazer enorme, né, poder conversar aqui com vocês, estou à disposição e vida longa também, o Jornal Timoneiro.
Tá certo, obrigado. Essa foi a conversa, então, com o vereador reeleito Jefferson Otto, do PSD. Aqui no canal tu já vai encontrar outras conversas que eu estou tendo com outros vereadores também e com os candidatos à reeleição aqui da Prefeitura de Canoas. Aproveita que passou por aqui, te inscreve, faz tudo aquilo, curte, compartilha esse vídeo com quem tu acha que precisa conhecer um pouquinho mais ou acompanhar o trabalho do vereador e volte sempre aqui no nosso canal OT Play TV. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.